Hoje nós vamos aprender 5 lições que as crianças têm para nos ensinar, amém? E lá na palavra de Deus, em Mateus 19:14, diz assim, ó. E aí ele disse, Jesus, né? Deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus ali estava ali pregando, né? Fazendo ali o que ele fazia sempre, quando algumas crianças começaram a se aproximar e os discípulos rapidamente quiseram tirar aquelas crianças, porque para os discípulos aquelas crianças iriam atrapalhar Jesus. Só que para a surpresa dos discípulos, Jesus fala o quê? Não é para afastar, pode deixar que elas venham. E quem quiser herdar ali, né, o reino dos céus, estar agora com o Pai, deve ser como estas crianças. E como hoje, como esse mês é o mês das crianças, então nós vamos ver o que mais a Bíblia nos ensina em relação a elas, amém? Só que antes, eu já quero começar com uma dinâmica. E eu quero que cada um de vocês peguem uma bexiga, toda a igreja, podem vir. Peguem uma bexiga, os adultos também, tá, gente? Peguem uma bexiga, segura aqui o pacote, pronto. Pode distribuir. Podem sair do lugar, gente, sem medo. Peguem uma bexiga e vocês vão encher essa bexiga. Mas não enchem para estourar, só enchem. Gente, pode ficar aqui no centro, porque a gente vai aqui no centro mesmo, tá? Os adultos que já sabem da dinâmica, podem ir pra cima, tá bom? Entre no clima das crianças. Pode encher, vai encher. Podem encher, dá um nozinho. Quem já encheu, pode escrever seu nome. Quer ajuda? A voz da mãe? Tá bom. Consegue encher? Quer pôr? Quem já encheu, pode escrever seu nome. Escreve o nome e passa a caneta. Rapidamente, gente. Essas crianças que não sabem dar o nome. Eu sei como. Quem sabe ajuda quem não sabe. Vai, gente, escreva o seu nome, rapidamente. Os adultos que puderem ajudar as crianças, os adolescentes, né? Pode dar o nome, vai. Não, velho, sem inventar, é só escrever o nome. Quem já começou a estourar a bexiga? Xixi, seu humano. Vai estourar as crianças. Tudo bem, não tem problema, não tem problema. Pode perguntar com a bexiga como é o seu nome? Não vai perdurar. Mas não tem problema, não tem problema. Bom menino. Pronto? Ô, Breno, dá uma balançada aí pra o Thiago. Agora, vocês têm... Thiago, você tem o quê? Reserva, que não vou misturar. Vocês têm 3 segundos para acharem a bexiga de vocês. 1, 2, 3. Parou. Quem achou, achou. Quem achou, achou. Não, cara. Quem achou, achou. Quem
A parte de estourar não tinha nada a ver com vocês, né? Para que eu pudesse continuar com o meu culto. Porque se ficasse com os adolescentes com a bexiga durante o culto, não ia dar. Mas, a primeira lição que eu quero dar, que as crianças, na verdade, né, nos ensinam, é que elas não são egoístas. Igual aqui, cada um escreveu o seu nome, e na hora que eu falei assim, ó, cada um procura a sua, enquanto todo mundo estava focado na sua bexiga, fez a maior bagunça. E aí acabou que o tempo esgotou e algumas pessoas não conseguiram encontrar a sua. Então, no meio daquela confusão, teve gente que ficou sem. Mas aí, quando eu falei assim, ó, com aquelas que sobraram, cada um pega uma bexiga e devolve para o dono, não foi muito mais fácil? E não foi muito mais rápido? Mais organizado? E no final, todo mundo tinha uma bexiga. E é isso que as crianças nos ensinam. Muitas vezes, nós, como adultos, vivemos uma vida de correria, atrás dos nossos sonhos, das nossas preocupações, da nossa vida, em resolver os nossos problemas. E muitas vezes nós chegamos aqui dentro da igreja, focado em nós, na nossa vida, no que nós temos que fazer, no que nós temos que resolver, no que nós temos que alcançar, e não paramos para olhar na pessoa que está do lado. Que talvez a pessoa que está do seu lado hoje aqui na igreja esteja com a vida com mais problema do que você. Mas você está focado tanto na sua vida que você não consegue olhar para o seu irmão do lado. Você não consegue enxergar a necessidade do outro. Só que como cristão, eu vou muito além, né, de ser criança, mas como cristão, Jesus, o que ele mais fez durante a sua vida toda foi se doar. Doar o tempo, doar o que ele tinha ali, o poder, a cura. E o maior de tudo, ele doou a sua vida por amor de nós. E nós, muitas vezes, enchemos a boca para falar assim, não, eu sou cristão, eu sou de Deus, eu sou imitador de Cristo. Mas aí você não faz nada parecido com Jesus. Você vem para a igreja, senta, ouve a palavra, se alimenta, mas você é incapaz de repartir, de compartilhar aquilo que você aprendeu. Acaba o culto, você pega as suas coisas, você vai embora. E aonde está a obra? Aonde está ali dividir? Uma pessoa que se considera cristã, ser egoísta não pode fazer parte da vida dela. E quando eu falo de egoísmo, eu não estou falando de bens materiais. Eu não estou falando de você, eu não gosto de emprestar minha roupa, eu não gosto de doar o meu dinheiro, não estou falando disso. Vai muito além. Vai de você doar o seu tempo para fazer a obra. De mesmo na sua vida corrida, mesmo na vida louca que às vezes os adultos tenham, é você falar assim, tá bom, o meu tempo de fazer a obra, de me doar para a obra, vai ser prioridade na minha vida. Se existe alguma coisa para fazer na igreja, eu vou me dispor a fazer. Eu vou participar. Porque fazer a obra é isso. É se doar. E nós, né, temos esse ministério com as crianças. E muitas vezes exige paciência. Exige amor. Quantas vezes as nossas crianças vêm, e eu sei que elas são complicadas, mas se a gente parar para olhar o porquê que elas são desse jeito, a gente vai ver que é porque falta amor, falta atenção, falta carinho. E aí às vezes você pode falar assim, obreira, eu não tenho muito para dar, talvez financeiramente falando, mas você tem seu tempo, você tem o seu amor. E aí você justifica não fazer a obra por aquilo que você não tem. Mas você não enxerga tudo aquilo que você poderia usar para se doar, para fazer. Então uma das coisas que as crianças nos ensinam é isso. E como adultos, nós precisamos trabalhar isso em nós. Porque na nossa vida, como eu falei, por ter uma vida corrida, a gente às vezes a gente acaba querendo fazer tudo, mas não foca na obra, não foca no que é importante. E a palavra de Deus fala, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As crianças nos ensinam que o que mais vale
vale para elas não é um presente. Quem aqui já deu um presente? Já foi lá, gastou dinheiro no shopping, comprou um presente para uma criança, deu para ela, e aí a criança, quando você vê, ela está brincando com a caixa, ao invés de brincar com um brinquedo, entende o que eu estou falando? Porque para a criança, pouco importa que você gastou 100, 200 reais no brinquedo. Se ela achar que a caixa dá para brincar, é mais interessante, ela vai brincar. E ela vai ser feliz com aquela caixa. Enquanto o adulto pensa no status, pensa no dinheiro. Então entenda, meu amado, às vezes você se justifica que você não faz a obra porque você não tem o seu melhor para dar, quando na verdade o que você precisa ter é só o seu coração. Porque se você estiver aqui e o seu melhor for varrer o chão, mas for de todo o seu coração, tanto as crianças quanto a Deus irão receber. Então que nós venhamos pensar sobre esse primeiro ponto, amém? E lá em Filipenses diz assim, ó: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então aqui Paulo, ensina ali aquela igreja que eles não deveriam fazer nada por interesse pessoal, mas eles deveriam ali considerar que as pessoas ali, uma era superior a si mesmo. E é engraçado porque no mundo as pessoas se acham superiores aos outros. Elas acham que é bonito elas se acharem mais do que os outros. Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos ser humildes, que nós devemos achar que o outro é superior a nós. E não por uma questão de ego, mas porque se a gente entender que o outro é superior a nós sempre vamos dar o nosso melhor e nos oferecer ao outro com todo o nosso coração. Porque você não chega, por exemplo, num juiz e trata um juiz de qualquer jeito. Porque você sabe que você é abaixo do juiz. Ninguém chega num rei e trata o rei de qualquer jeito. Mas muitas vezes nós chegamos aqui na igreja e tratamos as nossas crianças com falta de paciência, com falta de amor, de qualquer jeito. Se um dia fizéssemos um teste e a gente falasse assim, olha, Jesus, é só uma simulação, claro, Jesus está no meio de uma das nossas crianças, ele veio aqui hoje na igreja, será que você trataria as crianças da mesma forma? Se você não soubesse quem era Jesus, que ali no meio de uma delas Jesus estaria, você trataria as crianças da mesma forma que você trata hoje? Talvez você trataria as crianças de outro jeito, teria mais paciência, porque você sabe que Jesus poderia ser uma dessas crianças. Mas se Jesus fala que as crianças são dele, então Jesus são todas as nossas crianças. O modo como nós tratamos as nossas crianças é o modo como nós tratamos a Jesus. Mas o fato dele não estar aqui fisicamente falando faz você muitas vezes tratar a obra, tratar as crianças de qualquer modo, de qualquer jeito. Então que nós venhamos pensar sobre isso, amém? E a segunda lição que as crianças nos ensinam, elas nos ensinam a sermos pessoas corajosas. E lá em Salmos 27:14 diz assim, confiem no Senhor e tenham fé e coragem, confiem em Deus, o Senhor. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando muito num exemplo que já foi dado aqui diversas vezes, que quando uma criança, um bebê, ele está ali num lugar alto e o pai está embaixo, e o pai chama aquela criança, mesmo sendo um lugar alto, aquela criança, ela vai. Ela tem aquela atitude de coragem de se lançar para os braços do pai. E eu fiquei pensando que muitas vezes nós, como cristãos, como pessoas adultas, não temos essa mesma coragem para nos lançarmos para os sonhos de Deus, para os braços de Deus. Muitas vezes nós vivemos como adultos, cheios de medos, cheios de preocupações, como se a gente não tivesse ninguém
ela se lança sem medo, com coragem, com ousadia. E muitas vezes é isso que nos falta. Muitas vezes nós temos medo de nos lançarmos para a obra, para o desejo de Deus, para o sonho de Deus. Tem receio do que pode acontecer, do que você vai ter que deixar de fazer. Ah, mas se eu consertar a minha vida com Deus, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Entenda que a criança, quando ela confia no pai, nada mais importa para ela, porque ela sabe que o pai dela está ali. Quando a criança, por exemplo, está com medo de dormir no escuro, normalmente ela chama ali o pai, ela chama a mãe, porque para ela, o pai e a mãe é sinônimo de quê? De segurança. E aí, junto com o pai, aquela criança não sente mais medo, porque ela sabe que qualquer coisa pode acontecer, mas o pai dela, a mãe dela vai proteger. E porque muitas vezes, quando nós caminhamos na fé, nós caminhamos com medo, nós caminhamos duvidando. E aí quando você duvida, te falta coragem para te dar o próximo passo, te falta coragem para seguir em frente, falta coragem em você para confiar que não, se Deus mandou eu seguir esse caminho, por mais que eu não esteja vendo nada, por mais que aos meus olhos não esteja nada acontecendo, eu vou confiar, eu vou me encher de coragem e eu vou. Quantas vezes na Bíblia, né, Deus fala, seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. Meu amado, se você precisa tomar a decisão de ser diferente, tomar a decisão de ser liberto, tomar a decisão de se lançar para Deus, faça isso. E creia que o nosso Pai, Ele te diz, seja forte e corajoso, que eu sou contigo, para enfrentar qualquer situação. E eu sei que às vezes o novo assusta, porque viver ali na zona de conforto parece ser mais confortável, mais prazeroso. Mas nenhuma zona de conforto, meu amado, é confortável de verdade. Porque toda mudança, todo crescimento gera um desconforto. Você precisa abrir mão para crescer, para evoluir, para amadurecer. E se te falta isso, você vai assim, mas obreira, eu sou uma pessoa que desde pequena, eu sou uma pessoa medrosa, eu sou uma pessoa que tem medo de tudo. Peça para Deus coragem. A Bíblia não fala que a gente pedir Ele nos dá? Então peça. Você tem um Pai que pode te ajudar, que pode te capacitar. Então não existe motivo para não fazer. Você só precisa querer. Você só precisa tomar a decisão. E no terceiro ponto, que as crianças podem nos ensinar, é que elas são persistentes. E lá em Gálatas 6:9 diz assim, ó: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Quando eu fiquei pensando em persistência, né, com as crianças, eu logo pensei quando um bebê ele começa a andar. Nenhum bebê que nasce logo de cara, ele já começa andando, certo? Primeiro, o bebê fica só deitado, e aí o tempo vai passando, e aí as mães, né, normalmente mães de primeira viagem, ficam assim, ele já rola, coloca ele no canto da cama e agora ele já está na ponta. E aí aquela empolgação toda, o tempo passa, o bebê começa a engatinhar, e aí ele vai criando firmezas nas pernas, no joelho, e aí o tempo passa, ele começa a dar os primeiros passos. E nenhuma criança que começa a dar os primeiros passos já sai correndo. Normalmente ela cai, aí levanta, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, até o dia que ela consegue andar. E aí, quando um pouquinho maior, a criança quer andar de bicicleta. Nenhum ser humano começa a andar de bicicleta logo de primeira. Normalmente os pais colocam a rodinha, e aí a criança vai aprendendo a ter equilíbrio. E tudo isso, as crianças nos ensinam, né, sobre a persistência, sobre se lançar, sobre não ter medo de caiu, eu vou tentar de novo. Mas para aquilo que é certo. Muitas vezes, nós somos persistentes para o mal. Muitas vezes nós insistimos
no pecado, no erro, naquilo que destrói a nossa vida. Mas aí para a fé, a gente não tem a mesma persistência. E quando eu penso isso, eu penso muito em Paulo. Paulo ali era uma pessoa ali que perseguia ali os cristãos, era uma pessoa que matava, que fazia, acontecia. E quando ele se converteu, ele foi ali usado por Deus na mesma intensidade. Ele não fraquejou. E nós muitas vezes somos o oposto. Tem pessoas que quando era do mundo, a pessoa bebia, fazia, acontecia, traía, roubava, mentia, era ousada para as coisas do mal. Os adolescentes, às vezes para fazer o que é ruim, para fazer o que é mal, tem ousadia. Falar palavrão na escola, quer dizer que você é um machão? Aí vocês vão lá e falam palavrão. Para se aparecer tem que dançar funk? Então a gente dança. Para ter assento no meio dos meus amigos eu tenho que ficar com alguém? Então eu vou lá e vou ficar. Aí, quando chega na igreja e a gente chama, por exemplo, para louvar, a pessoa não tem coragem de levantar da cadeira. A pessoa fica sentada. Mas se ela estivesse numa escola de samba, ela estaria sambando, se aparecendo. Mas aí quando chega dentro da igreja, a pessoa tem vergonha de louvar. Porque o outro vai rir da minha cara. E nós precisamos entender, meu amado. Você não pode se permitir, você não pode fazer parte daquele versículo que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Isso não pode fazer parte da sua realidade. Pensa assim, meu Deus, se quando eu era do diabo, eu me permitia ser muito usado pelo diabo, eu me permitia causar muita destruição na vida das pessoas e na minha vida, então com Deus, eu vou ser muito mais. Mas eu errei, eu caí. Meu amado, se levante, você está vivo. Quando a gente olha para a história de Pedro, Pedro não foi um excelente discípulo desde o começo. Pedro foi um discípulo que desde o começo teve falhas, negou, errou, cortou a orelha de quem não tinha que cortar, falou o que não tinha que falar. Mas quando a gente olha o final da história de Pedro, Pedro morreu por Jesus. Pedro ali seguiu ali a sua vida, sendo usado por Jesus, curou pessoas pelo nome de Jesus. Mas se Pedro tivesse desistido, tivesse olhado para a vida dele e falado assim, eu sou um fracasso, eu neguei Jesus, eu já fiz tanta coisa errada, já fui repreendido por Jesus, eu não tenho mais jeito. Será que um dia a gente estaria aqui falando de Pedro? Talvez não. Mas o problema é que muitas vezes nós persistimos em sermos pessoas fracassadas. E você se coloca na posição de coitado, de que eu sou um erro, eu sempre erro, eu sempre peco, eu já falei que ia mudar, eu não mudo, eu já orei tantas vezes pedindo perdão no altar, chorando, me arrependendo, depois quando saí lá fora eu fiz de novo tudo errado. Então, meu amado, para e insiste, persiste na vontade de Deus para a sua vida. Porque aquele bebê, enquanto ele não se vê andando, ele não desiste. Enquanto ele não consegue ficar firme e andar, ele não para. Tem criança que às vezes num dia cai umas 100 vezes, mas ela não deixa que as quedas fazem com que ela pare. Ela não se permite. Então que nós venhamos persistir em fazer o que é certo, em fazer a vontade de Deus, até que seja a nossa realidade. Talvez não seja só hoje, mas quando você insistir em fazer a vontade de Deus, em fazer o que é certo, em ser o melhor que você pode ser, isso um dia pode ser a sua realidade, pode ser a sua verdade. Mas se você desistir no meio do caminho, você nunca vai saber. Você nunca vai saber qual é a sensação de ser usado por Deus, porque no meio do caminho você desistiu. Pedro, quando ele estava ali na cruz, eu tenho certeza, ele pôde ter aquela certeza no coração dele, o alívio de saber que, sim, um dia ele falhou, um dia ele errou, um dia ele negou, mas um dia também o nome de Deus foi honrado através da vida dele. As pessoas puderam reconhecer e conhecer Jesus através da vida dele, mas porque ele não desistiu. Ter empatia. A palavra em Romanos
12, 15, fala assim, ó. Alegre-se com o que se alegra e chora com os que choram. É muito engraçado, né? Que as crianças, elas têm essa pureza. Que quando elas veem alguém chorando ou alguém triste, elas têm essa sensibilidade de ir ali, ficar perto, de fazer um carinho. Eu lembro que uma vez a gente estava no sítio no final do ano, né? Final do ano não, era um retiro espiritual. E eu estava com meu coração apertado, e eu estava ali falando com Deus, e eu estava olhando para as árvores, quando de repente a Isabela era pequena e ela veio e me abraçou. E eu estava falando com Deus sobre a obra, sobre o meu ministério, minha vida, eu estava com o coração apertado. E ali ela veio e me abraçou durante a oração, e eu senti o cuidado de Deus através da vida dela comigo. E aí eu fiquei, e hoje quando eu estava montando a pregação, eu lembrei disso. Que nunca nos falte, sabe, essa sensibilidade. A sensibilidade de sentir o outro, da dor do outro ser a nossa dor. As meninas, né, elas têm a questão que quando tem um culto forte, um culto especial, uma começa a chorar, todas as outras começam a chorar. Pode ter até um efeito dominó. Uma chora, todas choram. E isso pode ser uma bobeira, mas falando da nossa vida espiritual, é isso que nós precisamos fazer. Que a empatia, que o amor, que a sensibilidade nunca nos falte. De entender que se você tem um irmão aqui na igreja passando por dificuldade, o problema dele tem que ser o nosso problema. A gente tem que se colocar à disposição de Deus para ser sensível ao toque do Espírito Santo e orar. E como eu falei no começo, talvez você não tenha muito para dar, mas uma oração, um abraço, uma palavra que você fala, talvez encoraje, mude a vida da pessoa que você não sabe. Mas porque nos falta sensibilidade. Então, que a correria do dia a dia, que as preocupações que a gente tem, não nos impeça de ouvir a voz de Deus, de ser sensível ao toque de Deus. E também, eu falando sobre esse versículo, né? Aqui ele não fala só do momento de tristeza, mas ele fala também do momento de alegria. E como cristão, nós precisamos aprender a nos alegrarmos quando o outro também está feliz, quando o irmão recebe uma bênção. Porque é muito comum lá fora no mundo as pessoas terem inveja, as pessoas não contarem. As pessoas falam muito isso na internet, né? Ah, não conta nada para ninguém até que aconteça. E por que as pessoas criaram isso? Porque quando contam, as pessoas invejam e elas acham, né, que dão errado as coisas. Então por isso que é melhor ficar escondido até que aconteça, que dê tudo certo e elas possam contar. Olha que triste isso. E essa não pode ser a realidade da igreja. A gente não pode viver como cristão, como parte de Cristo, uma comunidade onde a gente não possa contar o testemunho, porque o outro vai invejar. Se eu falar que eu comprei um carro novo, eu já sei que vão ter pessoas que vão sentir inveja. Não, gente. Dentro do nosso coração a gente precisa se alegrar. Que bom que Deus está abençoando a vida do meu irmão. Que bom que o meu irmão está crescendo. Que bom que o irmão conseguiu prosperar. Se ainda não aconteceu na sua vida, porque ainda talvez não seja o momento. Porque Deus quer tratar com você coisas que não tem nada a ver com a vida do irmão. Mas o fato de você não ter, não significa que você não possa se alegrar pelo que tem. Os adolescentes que muitas vezes vivem lá na comunidade, e isso é muito comum na comunidade, as pessoas terem inveja umas das outras, que vocês possam tratar isso no coração de vocês. Que ficar feliz pela conquista do outro seja parte da sua felicidade. E não ser a pessoa que olha e fala, ah, porque ele teve sorte. Ah, porque ele é queridinho. Ah, também, eu no lugar dele. Não. Se alegre. E peça para Deus te dar força, saúde, para que você consiga conquistar as suas coisas. Seja fiel a Deus, para que Deus possa te abençoar. Mas enquanto a sua não chega, a sua bênção não chega, se alegre com o outro. E se for preciso também, ore pelo outro. Chore pelo outro, porque isso é ser igreja. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. É estar ali todo mundo junto no mesmo barco. E talvez você não consiga resolver o problema do outro com as suas mãos, mas você pode orar.
orando por ela, junto com ela. Amém? E o quinto item que eu quero falar é ser puro, que diz assim, a pureza das crianças, né? E lá em Filipenses 6:7 diz assim, Felipe respondeu assim, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaremos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é que vamos fazer com tanta gente? Aqui é a história da multiplicação. E ali Jesus estava pregando, né? E tinha uma grande multidão ali com ele. Quando eles perceberam que as pessoas já estavam ali há muito tempo, elas estavam com fome. E aí Jesus, né, chega nos discípulos e fala, ó, as pessoas estão aqui há muito tempo. A gente precisa alimentar as pessoas. E aí, a resposta do discípulo para Jesus é, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaremos gastar mais de 200 moedas de prata. Então ali, enquanto Jesus apresenta para eles um problema, que é a fome do povo, qual é a preocupação dos discípulos? O dinheiro. Para alimentar todo mundo, vai gastar muito. A preocupação do ser ali do adulto era o dinheiro. Enquanto isso, o outro discípulo, né, André, chega com o menino que tem 5 pães e 2 peixes. Gente, na Bíblia, né, mais pra frente na história, fala que tinham mais de 5.000 homens ali. 5 pães e 2 peixes. Dá para alimentar 5.000 homens? Isso que ele fala homens, sem contar as mulheres e as crianças. Não dava. Mas para aquele menino, o que ele tinha, ele deu. A preocupação dele não era se ia dar ou se não ia dar. Era que, se eu tenho para ajudar, eu vou ajudar. Enquanto isso, o discípulo responde, mas 5 pães e 2 peixes para tanta gente, não é nada. Então você entende que, enquanto Jesus apresenta um problema, os 2 adultos citados na história, um pensa em dinheiro e o outro mostra para Jesus que não pode resolver o problema. Que ter 5 pães e 2 peixes não vale de nada. Enquanto a criança pensa assim, Jesus, o que eu tenho aqui, ó, eu te dou. Talvez seja pouco, mas eu estou te dando. E muitas vezes, nós não temos essa pureza da criança, de olhar e de confiar de que Deus vai resolver. Nós somos muitas vezes, como os discípulos, sempre focando nos problemas, sempre focando na dificuldade, sempre focando que não vai dar. Ah, mas não vai, não tem jeito. Ah, mas o médico falou que não tem, enfim. Ah, mas tal situação na minha vida, eu já oro há tanto tempo e nada resolveu. Ixi, minha família se converter, impossível. Perturbar do jeito que eles são. E muitas vezes nós temos esse tipo de pensamento. E aí os discípulos, eles viviam com Jesus. Eles já tinham visto ali Jesus fazer tantos milagres. Mas nenhum dos discípulos ali, dos 12, nenhum deles, tanto nessa história quanto na outra, nenhum deles chega ali e tem fé de que Jesus pode resolver, de que Jesus pode multiplicar. Mas aquela criança, talvez na cabeça dela, ela não sabia que Jesus iria multiplicar. Ela não sabia o que Jesus iria fazer. Ela não sabia que Jesus ia fazer. O que ele ia fazer, como ele ia fazer, ela não sabia. Mas ela sabia, ela tinha fé de que Jesus iria alimentar aquela multidão. E por ter essa fé, ela pôde fazer parte do milagre. Porque ali naquela multiplicação, aquela criança teve ali um movimento. Ela participou daquilo. E talvez Deus queira te usar, Deus queira te participar da obra dele, de milagres, de bênçãos que ele pode fazer. Pense essa criança voltando para casa e podendo falar que ela ajudou Jesus a alimentar mais de 5.000 pessoas, que ela fez parte ali da multiplicação.
meu amado? O que você pode testemunhar? O que você pode falar que Deus pode fazer através da sua vida? Quantas pessoas você pode evangelizar através do seu testemunho? Porque aquela criança, ela pode fazer parte. Ela tem ali um testemunho para contar. Mas nós, muitas vezes, entramos e saímos da igreja e vivemos como se Deus não agisse. Mas não porque Ele não age, mas é porque nos falta fé. Mas é porque muitas vezes nós somos como esses discípulos. Focamos no que não é prioridade. Porque talvez ali Felipe podia falar: Jesus, nós não temos dinheiro, mas nós temos o Senhor. André podia chegar e falar: Senhor, eu só consegui 5 pães e 2 peixes, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode multiplicar, o Senhor pode resolver. Ter fé. Eu não estou falando que eles tinham ali que talvez olhar e enxergar a solução ou adivinhar o que Jesus iria fazer, mas eles podiam ter acreditado que ter Jesus era o suficiente, que Jesus ali com eles podia resolver qualquer situação. Mas faltou fé, faltou pureza. Eles eram homens demais. Talvez a cabeça deles estava ocupada demais, eram cheias demais para olhar ali o que estava acontecendo. Enquanto aquela criança, que talvez não tinha tanta preocupação, mas tinha pureza no coração, e estava ali há muito tempo ouvindo Jesus. Alguma coisa que Jesus falou durante aquela pregação falou no coração daquela criança, para ela acreditar que Jesus podia resolver. E os discípulos, que já estavam com Jesus há tanto tempo, ouviam Jesus há dias, tinham intimidade com Jesus, não tiveram a mesma fé. Então que nós venhamos orar e pedir para que Deus nos dê um coração como o de uma criança. Que nós possamos crescer, amadurecer, evoluir, mas que a pureza no nosso coração, que o nosso coração venha permanecer puro, venha permanecer com as qualidades como de uma criança, e que assim, junto com a maturidade de um adulto, nós venhamos viver as bênçãos de Deus. E para encerrar, eu queria passar um vídeo para vocês. Ali, a pessoa está no transporte público e ela oferece uma bolacha para uma criança, a criança pega e o que ela faz de imediato, ela dá ali a mamadeira, o TT dela, porque já que ele deu o que ele tinha, ela achou que ela deveria dar aquilo que ela tinha também. E talvez a gente olhe esse vídeo, a gente olha e fala: nossa, que inocente, que bobinha. Mas talvez eu olhe para aquela criança e veja o quão pura ela é. Porque para aquela criança, pouco importa que ele era um adulto e ele não tomava mamadeira. O que importa é que, já que ele ofereceu algo para ela, ela é o melhor que ela tinha. Porque a gente sabe que para a criança, o quão valioso é a chupeta, é a mamadeira. Já que ela ainda não tem entendimento de dinheiro, de nada disso, para ela o que ela tem mais de valioso é o TT dela. E ela deu. E é isso que Deus espera de nós na obra, na nossa vida. Que nós possamos dar o nosso melhor em tudo que nós vamos fazer. Mas principalmente para Deus. Porque mais do que uma bolachinha, Deus ele se entregou na cruz. Ele deu o seu filho. Ele deu o melhor que ele tinha para nós. E nós precisamos dar o nosso melhor. Que talvez para Deus seja um TT. Mas se for o seu melhor, se for de todo o seu coração, eu tenho certeza que Ele vai receber. Amém?